eu podia te fazer um homem mais feliz. Você preferiu se deleitar com outros lábios ao invés destes que nunca te deixaram, meu bem. Agora perdeu a hora de pegar o trem. Só passa daqui a uma hora. Já sei que sua aventura foi uma derrota, mas, meu bem, agora perdeu seu tempo querendo voltar, meu bem. Agora perdeu a hora de pegar o trem. Só passa daqui a uma hora. Já sei que sua aventura foi uma derrota, mas, meu bem, agora perdeu seu tempo querendo voltar. Muito bom! Bia e os Becks assinando a trilha sonora do nosso programa essa semana, cujo primeiro tema principal a gente vai tratar agora com a deputada federal Iracema Portela. Você sabe que ela já está aqui conosco, está no nosso sofá. A deputada está no lugar certo, discutindo temas importantes para o Brasil numa plataforma atuante e consistente. O combate à violência, o combate às drogas não é uma atuação de agora, já vem desde o seu primeiro mandato, é uma atuação inclusive com demandas importantes, leis importantes, emprego de recursos das suas emendas, aqui no caso particular do estado do Piauí, e que está à frente da questão das cotas, né, para mulheres na política. Muito a tratar com ela. Eu recebo ela que além de ser hoje a única deputada com assento na bancada federal, que atua na bancada federal, é a terceira mulher na bancada. A primeira foi Miriam Nogueira, não por acaso a sua mãe, inspiração eu imagino, depois a saudosa Francisca Trindade e agora você. Que responsabilidade, né? Que Boa noite, Maia. Que prazer estar aqui com você. Até que enfim. Pois é. Estou aqui no Falando Nisso, Finalmente. Né? Como você é muito comprometida com o trabalho, a gente já deveria ter trazido a deputada aqui, mas ela não tem folga na Câmara dos Deputados. É uma responsabilidade enorme para você. Mulher de senador, filha de ex-governador, filha de Miriam Nogueira, que a gente cita o nome por ter sido ela a primeira deputada federal e num momento super difícil, tão difícil que até hoje você apresenta projeto para as mulheres terem cotas na política, né? A gente já vai falar sobre esse assunto, mas eu queria começar, Iracema, pela questão da violência. O Brasil, o mundo, mas particularmente o Brasil, o nosso estado, está preocupado, atento sobre o que fazer. Você, como mulher política, como que você vê essa questão da violência e que iniciativas dentro da sua plataforma você tem adotado no sentido de mudar essa situação? Boa noite. Boa noite. A violência é um fator preocupante, né, para toda a nossa sociedade brasileira. Todo mundo muito assustado. Recentemente, nós tivemos um fato terrível, né, que chocou não só o nosso estado, mas o Brasil como um todo, que foi a questão da violência que aconteceu com as meninas lá de Castelo do Piauí, onde 4 foram brutalmente violentadas, foram amordaçadas, foram arremessadas de mais de 6 metros e ainda mais, foram apedrejadas por 4 adolescentes e um adulto. E realmente é muito preocupante essa questão. Nós estamos assombrados, a sociedade está assombrada, porque nós temos que dar um basta, principalmente no que diz respeito à violência contra mulheres e meninas. Nós temos que ter um outro olhar. Esse olhar machista, ele tem que acabar. Nós temos que avançar nesse sentido. E temos que pedir uma punição exemplar para essas pessoas que cometeram esse ato bárbaro. Mas nós temos também que alertar a sociedade, alertar principalmente, né, as pessoas, as mulheres que façam denúncias. É importante elas denunciarem, porque não é permitido mais que em pleno século XXI que nós estamos, que aconteçam violências como essas que aconteceu em Castelo do Piauí. Quando você diz que a gente tem que fazer de tudo para que os agressores, os criminosos não ficam impunes nesse e em outros casos, me obriga a perguntar, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal?
Maia, nós não podemos fechar os nossos olhos e fingir que nada está acontecendo. Está sim. A violência está aí para todo mundo ver, todo mundo comprovar. Eu, particularmente, sou a favor da redução da maioridade penal. Mas eu tenho consciência que ela não vai resolver o problema. Mas eu acredito que, com a redução da maioridade penal, é a resposta que nós vamos dar para a sociedade. E eu acredito também que, com essa redução, os adolescentes que estão cometendo esses crimes hediondos, horrorosos, pelo Piauí, pelo Brasil afora, eles vão sim ficar inibidos, vão pensar 2 vezes antes de cometer esses crimes. Porque hoje eles cometem esses crimes porque sabem que não irão ser punidos. Então, com a redução da maioridade penal, eu acho que esse problema irá ser resolvido. E na semana passada, na comissão especial que estuda a questão da redução da maioridade penal, foi aprovada e agora irá para o plenário. Nós vamos votar no plenário a questão da redução da maioridade penal. E eu acredito que irá ser aprovado sim, porque a maioria da população brasileira, segundo pesquisas, quase 85% da população brasileira quer a redução da maioridade penal. Você acredita, então, na ressocialização de detentos? Porque, assim, os nossos presídios são escolas do crime. Não tenha dúvida nenhuma que hoje, até o ministro da Justiça falou isso, né? Que as penitenciárias, as cadeias, são verdadeiras universidades do crime. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós precisamos, sim, rever o nosso sistema penal para que haja essa ressocialização, para que essas crianças que cometam esses crimes hediondos não fiquem juntos de criminosos mais velhos e perigosos. Nós temos, sim, que rever essa questão. Você defende uma proposta sua, que claro que precisa da participação da população, como aconteceu no caso da Lei Carolina Dickmann, que a mudança da lei do feminicídio, a lei passa a se chamar Daniele Rodrigues. O que está sendo feito de mobilização nesse sentido, deputada? Bem, foi uma ideia que eu tive em transformar a lei do feminicídio na lei Daniele Rodrigues. Mas isso é necessário uma mobilização do nosso estado, do estado do Piauí, e também que o Brasil abrace essa campanha, porque esse crime, ele não pode ficar impune, ele não pode ser esquecido, e ele tem que ser um marco aqui para a questão da violência no estado do Piauí e a violência no Brasil como um todo. Então, é uma proposta minha para que a lei do feminicídio se torne Lei Daniele Rodrigues. Você tem um trabalho consistente já há bastante tempo na questão do combate às drogas, atuando na Frente Nacional de Combate às Drogas, investindo recursos de emenda sua, pessoal, para projetos importantes na área de tratamento à dependência, como é o caso da Fazenda da Paz, com palestras, com projetos que não é um projeto que acontece aqui e outro lá. São vários projetos que você apoia no sentido de falar sobre o que é a droga na área de prevenção. Mesmo assim, eu queria que você falasse desses projetos, mas eu queria só insistir na questão da maioridade. Você é a favor da redução da maioridade? Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Vou votar sim, no plenário da Câmara dos Deputados. Dentro da sua plataforma de combate às drogas, dentro da sua experiência como parlamentar, o Brasil está avançando na questão do combate às drogas, na sua opinião, deputada? Não tenha dúvida nenhuma que ações concretas estão sendo realizadas, feitas. E você tocou no assunto da questão da violência relacionada às drogas. Tem tudo a ver, porque 80% das pessoas que se encontram hoje nas cadeias, nas prisões, elas têm ligação com drogas.
E esse tema das drogas sempre foi uma das minhas principais bandeiras como deputada federal, desde o meu primeiro mandato e continuo agora no segundo mandato. No primeiro mandato, nós tivemos a oportunidade de votar um projeto muito importante na Câmara dos Deputados, que é o PL 7663, que cria o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Hoje, esse projeto ele se encontra em análise no Senado Federal, depois voltará novamente para a Câmara dos Deputados. Tive a oportunidade também de enviar recursos aqui para o estado do Piauí, para a construção de uma unidade feminina da Fazenda da Paz, no valor de R$500 mil. Essa unidade feminina, ela está sendo feita, já está sendo feita até o final do ano. Se Deus quiser, ela será concluída e as mulheres dependentes químicas do estado do Piauí terão aonde recorrer, terão a quem se socorrer. E faço regularmente, aqui no estado do Piauí, seminários de drogas. Não só na capital, mas no interior também. Já foram formadas, Maia, mais de 7 mil pessoas. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que a questão das drogas é o principal problema de saúde pública e de segurança pública do nosso, então, o combate à violência do nosso super país. Importante, né? Mas é uma questão muito complexa, né? Tem que ter envolvimento de toda a sociedade, ações governamentais completas em todas as instâncias. Então, precisa, sim, da ajuda de todos nós. O envolvimento de todos nós é muito importante. Agora, deputada, sendo você a única parlamentar hoje com assento na bancada federal, aproveitar que eu estou falando da bancada, essa questão de que a lei do feminicídio passe a chamar Daniele Rodrigues, também outras pessoas, outros políticos, inclusive, têm citado essa questão da ideia da deputada, o próprio Silas Freire, a deputada, a vereadora Tereza Brito. Então, assim, aos poucos, essa ideia está tomando corpo, inclusive, com outros parlamentares. É bom a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem que é importante a mobilização popular, mas de toda a ordem. Não, só essa foi uma ideia que eu tive, né, uma ideia minha, mas que eu espero que todos incorporem. Sim, é importante a participação de todos os políticos do Piauí, né? Também e de toda a sociedade piauiense. A visibilidade cria uma plataforma de combate. Nós fomos capa de revistas nacionais, de jornais importantes, como um mau exemplo do que aconteceu no nosso estado e que não é só no Piauí que acontece Brasil afora, como disse a deputada, e pelo mundo inteiro. Sendo mulher, que responsabilidade enorme. Você defende a cota para as mulheres. Não passou, foi vetado. Pois é, foi uma tristeza para todas nós, mulheres. Por 15 votos somente, essa cota não passou na reforma política. É de 30%, não é isso? Não, não é de 30%. Explica para a gente. É o seguinte, essa cota é uma proposição para as 3 próximas legislaturas. Seria, na próxima, 10%, na Sim. seguinte, 12%, e na outra, na terceira e última, 15%. Porque, Maia, veja só, hoje nós somos só 10% da Câmara dos Deputados. Nós somos somente 16% do Senado Federal. Isso não é justo, isso não é razoável. E é central para o processo, para o engrandecimento da nossa democracia, uma maior participação das mulheres. Segundo a ONU Mulheres, que fez uma pesquisa em 122 países, ela chegou à seguinte conclusão: que a mulher melhora a qualidade da política. E com a participação maior das mulheres na política, diminui a corrupção. Por quê? Porque os homens pensam primeiro em si, para depois pensar nos outros. E as mulheres, elas pensam primeiro nos outros, para depois pensar em si. E com isso, cai o nível de corrupção. A qualificação, ela seria uma questão de gênero? Porque, por exemplo, você é uma deputada qualificada, mas o fato de uma outra mulher querer ser candidata e querer ser parte da política e se beneficiar com essa cota, e se ela não for qualificada? Não, mas isso não vai existir porque ela vai ter que atingir um coeficiente eleitoral. Ela não vai simplesmente ser colocada lá só pelo simples fato dela ser mulher. Não. Ela vai ter que, sim, ter uma plataforma e vai ter que atingir um coeficiente eleitoral. Aqui no caso do estado do Piauí,
não seria aplicada essa lei de cotas se fosse hoje, porque, no caso, nós somos aqui 20%, né? No caso, eu e a deputada Rejane Dias, que hoje se encontra na Secretaria de Educação. Ela seria aplicada em outros estados que não têm uma participação de mulheres na política. Para você ter uma ideia, foi feita também uma pesquisa pela União Interparlamentar. Nós estamos na posição 123 de 189 países. Nossa. Na América Latina, nós só ganhamos do Haiti. Isso é um verdadeiro absurdo. É um absurdo porque o entendimento do Congresso Nacional é totalmente diferente. Você acredita que ainda vai ter uma virada de jogo em relação a isso? Eu acredito sim, porque nós concluímos a votação da reforma política a semana passada. Agora vai ter a votação da reforma política no Senado Federal. Pois é, o segundo turno, não é isso, deputada? Não, primeiro vai ser votado no Senado Federal essa questão de cotas, e nós estamos nos mobilizando já para que passe no Senado Federal. Em seguida, a votação no Senado Federal, a eleição, essa reforma política volta novamente para a Câmara dos Deputados, para que a gente possa estar votando em segundo turno a reforma política. A reforma política que tem vários pontos polêmicos. E nós perdemos só por 15 votos, foi muito pouco. Você acredita, Maia, que depois que acabou a votação, muitos deputados que votaram contra se arrependeram. E agora eles vão poder se redimir, né, nesse segunda uma reforma que tem reforma vários pontos, a questão do financiamento de campanha, fim da reeleição para cargos de executivo. Pois é, essa reforma política era um grande anseio, né, da nossa sociedade. Graças a Deus, nós conseguimos mudar muitos pontos, foram mais de 14 pontos que foram reformulados. Ainda é uma mini-reforma, né? É uma mini-reforma, porque, na verdade, as pessoas estavam querendo uma grande revolução. E isso não As pessoas precisam de uma grande revolução. Mas isso não é possível de maneira prática. Eu vou te explicar por quê. Porque tudo que foi votado através da reforma política na Câmara dos Deputados é necessário 308 votos. 308 votos de 513 é quase uma unanimidade. E lá é uma casa onde cada um pensa diferente do outro, né? Então não é tão fácil como as pessoas pensam e como as pessoas imaginam. Mas a gente ainda tem esperança que essa reforma vai acontecer mesmo a conta-gotas, né? O Brasil precisa. Mas muitos pontos positivos aconteceram, né? Sim. Rapidamente falando, a questão da primeira infância, já que você falou da mulher, eu me lembrei que você fez uma imersão, um curso em Harvard, voltado para a primeira infância. O que foi discutido lá e como é que a sua plataforma está trabalhando esse tema? Bem, no meu primeiro mandato, o ano passado ainda, eu fiz esse curso de imersão na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Foi uma experiência excepcional, uma experiência maravilhosa, onde lá nós discutimos políticas públicas eficientes para a primeira infância aqui no Brasil. E nós tivemos também a oportunidade, o ano passado ainda, de votar o marco legal da primeira infância. E hoje também se encontra em análise no Senado Federal. E participo atualmente da Frente Parlamentar da Primeira Infância na Câmara dos Deputados, onde é um fórum importante, onde nós sempre estamos discutindo e querendo aprimorar cada vez mais. Porque a questão da primeira infância é primordial até para a questão da violência, até para a questão do combate às drogas, porque trabalha a criança, né, de 0 a 6 anos. Então, é importantíssima e prioritária. Tá aí, nós conversamos com a deputada federal Iracema Portela sobre vários projetos, no momento em que a gente precisa da iniciativa e da mobilização de todos na questão do combate à violência e no combate às drogas. Muito obrigada, deputada, pela sua vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada. Venha mais vezes, com mais projetos. Deixa eu falar para vocês das dicas de livros da livraria Anchieta. Declaração de Amor, Carlos Drummond de Andrade. Poemas para namorados. Olha, Bia, já pensou? Você já pensou em musicar algum poema? Porque toda letra de música é poema. Eu digo um poema conhecido, assim, um clássico, por exemplo. Não, eu nunca pensei em um clássico. Mas sabia que cairia? Vocês têm medo, receio disso? Medo, assim, um poema bastante conhecido, a gente tem um... Fazer uma leitura disso, né? Mas a sua voz vai ficar bem em qualquer poema, você pode ter certeza, o poema ganha. E aí a gente dá essa dica incrível aqui da Anchieta. O outro livro é Nós, o David
David Nichols, autor de Um Dia. Esse cara é um inglês que escreve best-seller como ninguém. Ele é realmente incrível. Tudo que ele escreve vende bastante. Ele está na lista dos mais vendidos dos Estados Unidos e da Europa. E você encontra aqui, porque está na lista dos mais procurados também, lá da Livraria Anchieta. E são as nossas 2 dicas de livros da Anchieta, que está na Álvaro Mendes e na Zona Leste, na Nossa Senhora de Fátima. E em São Luís tem Anchieta também, só que lá é Livraria Moderna. Fica na Avenida Atlântida, se você nos assiste em São Luís. Aliás, queria dar um parabéns enorme para toda a equipe da Rede Meio Norte e para todo o pessoal do Maranhão que transmitiu aquele São João lindo. Gente, que maravilhoso aquilo, né? Quero os detalhes depois dos bastidores. A nossa equipe toda lá dando um show de transmissão do Maranhão, direto de São Luís, de um São João incrível que já é reconhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil e que é um case cultural de sucesso do nosso país, de respeito às tradições nordestinas. Muito legal. Vocês conseguiram traduzir muito bem, colocaram a gente lá no meio daquelas festividades. Eu vou para o intervalo comercial com Bios Becks. No próximo bloco, a gente vai falar com o pessoal do Centro de Valorização da Vida. Você quer ser um voluntário? Você está pronto para estar do outro lado e falar a palavra certa, na hora certa? Daqui a pouco a gente conta como é que isso pode acontecer. Até já! So far